Bom dia! Vamos para mais uma aula de Química e hoje a gente vai estudar volume 1, módulo 7, o que está presente nos átomos. No slide 3, a gente pode ver uma tabela. Essa tabela estão as três partículas que tem no átomo, prótons, nêutrons e elétrons. O símbolo dos prótons a gente representa pela letra P, o símbolo dos nêutrons pela letra N e o símbolo do elétron pela letra E. Aqui também tem o local onde elas ficam. O próton e os nêutrons ficam no núcleo e o elétron na eletrosfera. A massa do próton é igual a 1. A massa do nêutron também é igual a 1. E a massa do elétron é igual a 0,0005. Isso significa que o elétron ele é muito pequenininho comparado às outras duas partículas. Então, quando a gente faz o cálculo da massa do elemento químico, a massa do átomo, a gente só considera os prótons e os nêutrons. O elétron não entra nessa conta. Tudo bem? Temos também a carga dos elementos. O próton tem carga positiva mais 1, o nêutron é neutro e o elétron tem carga negativa igual a menos 1. Mais embaixo, a gente pode ver um XAZQ. O que significa isso? X é como se fosse o elemento químico, tá? O A seria onde fica localizada a massa do elemento. O Z seria o número atômico do elemento, que é a mesma coisa que o número de prótons que aquele elemento tem. O Q seria a carga do elemento. E como eu falei, o elétron ele é muito pequeno, então a massa dele é desprezível na hora do cálculo da massa do átomo. Então, para a gente calcular a massa atômica, que é o A, a gente vai usar a massa dos prótons mais a massa dos nêutrons, tudo bem? Antes da gente conversar sobre átomos neutros, vale ressaltar que na tabela periódica, o número de prótons ou o número atômico sempre fica em cima e o número de massa sempre fica embaixo, tudo bem? Mas quando aparecem exercícios, a massa atômica sempre fica em cima e o número de prótons sempre fica embaixo. Então, fique atento a isso para você não errar. Nesse slide 4, a gente está falando sobre átomos neutros. O que é um átomo neutro? O átomo ele é considerado neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, por exemplo, no slide anterior, a gente tem o sódio. O número de prótons do sódio é igual a 11. Então, se eu perguntasse o número de elétrons do sódio, também seria 11, tudo bem? Uma observação. Átomos nêutrons podem ganhar ou perder elétrons e acabam se transformando no que a gente chama de íons. Fique atento, porque só os elétrons têm movimento de sair do átomo. Só o elétron é doado ou recebido, o próton não, tudo bem? O que são íons? Íons são átomos neutros que ganharam ou receberam elétrons. Os íons eles são divididos entre dois tipos, os cátions e os ânions. Os cátions são quando átomos perdem elétrons, ficando carregados positivamente. Por quê? Quando um átomo ele perde um elétron, ele acaba ficando com mais prótons do que elétrons. Com isso, ele fica mais positivo. Já os ânions são quando os átomos ganham elétrons, ficando carregados negativamente. O que significa? Significa que o átomo está com mais elétrons do que prótons na sua estrutura. Logo, ele fica carregado negativamente, que é a carga do elétron. Vamos olhar agora as espécies. Isótopos é quando a gente tem átomos que apresentam o mesmo número de prótons e números diferentes de massa e nêutrons. Os isótonos são quando os átomos apresentam o mesmo número de nêutrons e diferentes números de massa e prótons. Os isóbaros são quando a gente tem átomos que apresentam o mesmo número de massa e diferentes números de prótons e nêutrons. E a gente também tem os isoeletrônicos, que é quando a gente tem átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Agora vamos aos exercícios. Observe esse primeiro exemplo. Determine o número de átomo, a massa atômica, o número de nêutrons e o número de elétrons das partículas. Esse primeiro exemplo, a gente tem o átomo de sódio. Se você for ver, o número que está em cima é o 23 e o número que está embaixo é o 11. O que a gente pode perceber com isso? Que a massa dele vale 23 e o número atômico ou o número de prótons equivale a 11. Até aqui tudo bem? Para a gente encontrar os elétrons, a gente tem que entender se esse átomo está neutro ou ele está em formato de íon. Se você for reparar, no canto direito em cima do sódio não tem absolutamente nada. O que significa isso? Significa que esse átomo está neutro, que a carga dele é zero.
Com isso, a gente pode concluir que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Tudo bem, mas agora como é que a gente encontra o número de nêutrons? O número de nêutrons a gente pode usar aquela fórmula, onde massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Se a gente quer encontrar o número de nêutrons, é só a gente fazer a massa menos o número de prótons. Com isso, a gente consegue encontrar o número de nêutrons, tudo bem? Vamos pular do exemplo B para o exemplo C. Nesse exemplo C, você pode ver que lá em cima no canto direito a gente já tem algum número com um sinalzinho de menos. Nesse caso, significa que esse átomo está carregado, logo ele é um íon. Por ser um sinal negativo, esse átomo é um ânion. Então, como é que a gente vai fazer essa conta? A massa vai continuar do mesmo jeito. A massa é igual a 16. O número de prótons também não vai mudar, vai ser igual a 8, tudo bem? O que vai interferir na conta vai ser na quantidade de elétrons. Se a gente tem menos 2 ali e a gente tinha 8 prótons, o que a gente entendeu como átomo neutro? O átomo ele é neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se eu tinha 8 prótons, eu tinha que ter 8 elétrons. Só que esse átomo de oxigênio ganhou 2 elétrons. Então, se ele tinha 8 elétrons e ele ganhou 2 elétrons, significa que ele tem 10 elétrons, tudo bem? O número de nêutrons se calcula do mesmo jeito, é só pegar a massa menos o número de prótons. Vamos ver o exemplo D. O exemplo D, a gente também tem um íon, tá vendo? Só que agora a gente tem um cátion. A massa e o número de prótons é exatamente do mesmo jeito. A massa fica em cima e o número de prótons fica embaixo. Então, a massa é 23 e o número de prótons é 11. O número de nêutrons se calcula também a partir da fórmula, então não tem problema. É do mesmo jeito, é só pegar a massa menos o número de prótons. E os elétrons, como fica? Para o átomo de sódio ser neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho 11 prótons, eu tenho que ter 11 elétrons. Porém, o sódio está em formato de cátion. O que significa isso? Que ele perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? Não tem um sinalzinho só de mais? Esse sinal de mais significa que ele perdeu um elétron. Se ele tinha 11 prótons e 11 elétrons e perdeu um elétron, quantos elétrons ele vai ter agora? Ele vai ter 10 elétrons. Tudo bem até aqui? Na química, o número 1 geralmente não aparece. Por isso que quando vai ser muito comum a gente ver mais ou menos e não menos 1 e mais 1. Tudo bem? Fique atento a essa informação. Vamos olhar esse exemplo 2? Ele diz o seguinte: considere 3 átomos hipotéticos, A, B e C, que possuem as seguintes características. O número atômico de B é 56 e seu número de massa é 137. O átomo B é isótopo do átomo C e o número de massa do átomo C é 138. O átomo A é isótono do átomo C e o átomo A é isóbaro do átomo B. O que ele quer no exercício? Ele quer saber o número atômico de A. Como a gente pode calcular isso? Observe esse slide 9. O primeiro ponto que a gente tem que anotar é o número atômico que ele deu, que é o de B. Então, o número atômico de B, que é a mesma coisa que o número de prótons, é igual a 56. E a massa de B é igual a 137. Até aqui tudo bem? A próxima informação que a gente tem que ficar atentos é o que ele diz, que B é isótopo do átomo C. O que significa ser isótopo? É ter o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons. Então, se Z é igual a 56, o Z de C também vai ser igual a 56. Ele fala também que o número de massa de C é igual a 138. Então, é só você colocar ali no lugarzinho da massa, 138. A última informação que ele dá é que o átomo A é isótono do átomo C. O que significa ser isótono? Ter o mesmo número de nêutrons. Tá, mas como é que a gente faz para calcular o número de nêutrons de C? Simples. A massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, para a gente encontrar os nêutrons, é só você pegar a massa menos o número de prótons. Então, você vai pegar 138 menos 56, que vai ser igual a 82. Então, se o número de nêutrons de C é 82, o número de nêutrons de A também vai ser 82, porque eles são isótonos. E, por fim, ele fala que o átomo A é isóbaro do átomo B. O que é ser isóbaro? É ter o mesmo número de massa. Então, se a massa de B é 137, a massa de A também vai ser 137.
Tá, mas a gente respondeu a nossa pergunta? Ainda não. Ele quer um número atômico de A. Como eu calculo? Do mesmo jeito que eu calculo o nêutron, só que agora a gente vai calcular prótons. A massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o número da massa do átomo A menos o número de nêutrons do átomo A. Com isso, eu encontro o número de prótons. Então, vai ficar 137 menos 82, que é igual a 55. Então, com isso, a gente descobre que o número atômico ou o número de prótons de A é igual a 55. Vamos resolver agora um exercício sobre elementos isoeletrônicos? O exemplo 3 diz assim: observe os elementos abaixo e indique quais são isoeletrônicos. Primeiro, o que é ser isoeletrônico? É ter o mesmo número de elétrons. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai olhar o número de elétrons de cada átomo desse e ver o número que é igual, tudo bem? Então, primeiro, K. K é o potássio. O K está assim: K19 mais. O que significa isso? Esse 19 significa o número atômico desse elemento, que é a mesma coisa que o número de prótons. Então, significa que o número de prótons de K, do potássio, é igual a 19. Esse maisinho significa que ele está na forma de íon. O que significa isso? Que ele é um cátion. Por quê? Ele está carregado positivamente. O que é estar carregado positivamente? É você perder elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? 1. Então, se eu tinha 19 prótons e 19 elétrons e perdi 1 elétron, quantos elétrons eu vou ter agora? 18. Tudo bem? Vamos para o próximo. O próximo é o átomo de oxigênio, O. Você vai ver que tem o número 8 e lá em cima não tem nada. O que significa isso? Significa que o número de prótons dele é 8 e não ter nada lá significa que ele está no formato de neutro, ele é um átomo neutro. O que significa o átomo ser neutro? Significa que ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, se o número de prótons é igual a 8, o número de elétrons também vai ser igual a 8. Tudo bem? Vamos para o próximo. O próximo é o Ca, cálcio. Se você for observar, o cálcio tem o número 20 embaixo e o mais 2 em cima. O que significa isso? 20 é o número de prótons dele e esse mais 2 significa a carga, que ele também está na forma de íon. Mas qual é o tipo de íon que ele é? Ele também é um cátion. O que significa ser cátion? Que ele perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? Nesse caso, ele perdeu 2, porque tem mais 2. Então, se o número de prótons dele é igual a 20, e se ele tivesse neutro, o número de elétrons também seria 20. Só que ele perdeu 2 elétrons, quantos elétrons ele vai ter agora? 18. Tudo bem? Vamos para o próximo. O próximo é o Br. Br é o bromo. O bromo, a gente está com o número 35 e um menos lá em cima. O que significa isso? O 35 significa o número de prótons do bromo. E o menos significa que ele também está na forma de íon. Mas que íon ele é? Ele é um ânion. Ânion é quando a gente ganha elétrons. Mas quantos elétrons ele ganhou? Nesse caso, ele ganhou apenas um elétron. Então, se o número de prótons dele era 35 e ele ganhou um elétron, o número de elétrons dele agora vai ser 36. Tudo bem? E, por fim, a gente tem o Cl. O Cl é o cloro. O cloro está com 17 embaixo e um menos em cima. O que significa isso? 17 está indicando o número de prótons dele e esse menos significa que ele está na forma também de íon. Qual íon ele é? Ele é um ânion. Então, significa que ele ganhou elétron. Quantos elétrons ele ganhou? Ele ganhou apenas um elétron. Então, se ele tinha 17 prótons e ganhou um elétron, agora ele tem 18. Com isso, a gente conseguiu descobrir o número de prótons e elétrons de todos esses átomos. Agora, a gente precisa saber quais que são iguais. Então, você vai olhar todos os números de elétrons e vai ver quais são iguais. Se você for reparar, o K, o Ca e o Cl apresentam elétrons igual ao número 18. Então, esses 3 elementos são isoeletrônicos. Então, pessoal, por hoje é só. Tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.